Olá a todos e bem-vindos ao canal do Macreco, o canal de macroecologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu sou Rafaela Moraes e hoje nós temos um conteúdo fundamental para quem se interessa por biodiversidade, conservação e, é claro, macroecologia, aqui no Brasil. Bom, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma obra super importante, o livro Parque Estadual do Xingu, Biodiversidade, Recursos Naturais, Importância Ecológica e Socioambiental. E para falar dessa jornada de escrita, complexidade de pesquisa e também impactos desse material para a sociedade brasileira, eu tenho o prazer de receber dois convidados e organizadores dessa obra. O primeiro, meu orientador e coordenador aqui do laboratório, o professor doutor em Ecologia pela Universidade de Campinas, Tadeu Sobral Souza. Olá pessoal, tudo bem? Vai ser ótimo aqui conversar aqui com vocês. E também o professor titular, doutor em Ecologia pelo INPA, Domingos de Jesus Rodrigues. Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho dessa grandiosa obra. Nós agora vamos trazer para vocês essa visão essencial das articulações e dos resultados desse trabalho. E nessa conversa a gente vai tentar descobrir um pouquinho como foi que a ideia nasceu, como a parceria foi formada e qual é a importância desse legado, desse livro, para a conservação do Parque Estadual do Xingu. Bom, vamos começar então conversando com vocês agora. Eu quero saber qual foi a ideia inicial que abrangeu esse nascimento do livro, né, do parque. Qual foi a ideia que deu pontapé inicial para a gente ter o nascimento desse livro? A ideia inicial se deu devido à falta de conhecimento da biodiversidade do estado de Mato Grosso. E aí o Macreco veio para somar, parceiro juntamente com o NEBAN, com o PPBio, né, que são os projetos e redes de pesquisa e laboratórios associados, que veio para ajudar nesse conhecimento da biodiversidade. E é claro, com a expertise do Macreco de fazer essas lacunas, os drives que afetam e mostrando ainda as regiões que precisam ser estudadas, a gente viu que o Xingu era um local desses, então a gente resolveu fazer e viabilizar essa obra. E só pegando um pouco o gancho, né, do professor Domingos, essa não é a primeira obra, né, que sai em parceria. Nós já tivemos antes, né, a obra do Guia de Bolso das Borboletas, o Guia de Vegetação também do Xingu. E isso tudo é dos outros parques que tem, né, do Parque Estadual do Cristalino, da Estação Ecológica do Rio Ronuro, que foram uma parceria que a UFMT, né, por meio do professor Domingos, que começou a ligação junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porque o Brasil ele tem a necessidade, né, de fazer o programa Monitora, que é um programa do ICMBio, como uma forma de fazer o monitoramento da biodiversidade das unidades de conservação brasileira. E as unidades de conservações que são de níveis estaduais, eles precisam fazer esse programa Monitora como uma forma de tocar o conhecimento que a gente tem sobre biodiversidade, de entender como está a eficiência das unidades de conservação. E junto com isso, então, nos idos de quando, Domingos? 2011? 2011, o professor Domingos começou essa ligação com a SEMA, fazendo em alguns parques, e hoje nós estamos aí dentro do projeto com 5 unidades de conservação diferentes fazendo esse programa. Interessante. Bom, o Parque Estadual do Xingu é uma área de transição da Amazônia Cerrado, né? E com essa grande pressão do arco do desmatamento. Como que a importância ecológica e socioambiental desse parque influencia a urgência e o foco dessa obra? Tem vários pontos dessa importância dessa obra, principalmente sobre a localidade dessa unidade de conservação. Primeiramente, como você bem colocou, ela está numa área de extenso desmatamento, então é importante que a gente faça essa obra para conhecer o que nós temos lá dentro da unidade. E também essa obra ela visa, além do conhecimento gerado para o estado de Mato Grosso, para a ciência brasileira como um todo, ela visa também capacitar aí as comunidades locais. Porque, na verdade, aí é o livro, mostrando os capítulos, a origem geológica da região, a importância dos recursos hídricos, mas a gente também, como o professor Tadeu já comentou, fizemos várias outras obras, né? O livro de borboleta, o guia, né, de bolso, e a gente quer capacitar essas pessoas. E todos os capítulos desse livro, que são 29, eles estão assim, incentivados a que produza um livro específico para que a gente possa dar ênfase ao ecoturismo. Não, perfeito. E Rafa, pegando sua pergunta também, nós estamos numa região, né, o Parque Estadual do Xingu, especificamente, ele está numa região onde o avanço da fronteira agrícola está extremamente forte e ele é do lado, né, da terra indígena do Xingu,
que a gente tem uma infinidade de culturas, uma infinidade de povos tradicionais que estão lá, que precisam ser preservados. Então, hoje, esses quase 90 mil hectares aí que a gente tem do Parque Estadual do Xingu, ele visa essa preservação. E mais recentemente, existe uma coisa mais complexa dentro dessa história, né? Porque agora, esse ano, no final do ano passado para o início desse ano, saiu a nova legislação federal que fala sobre essa questão do novo marco temporal dos territórios indígenas. E hoje lá no Parque Estadual do Xingu, se a gente fosse pegar pela terra indígena do Xingu, o Parque Estadual do Xingu faria parte da terra indígena do Xingu e algumas outras zonas que hoje são zonas produtoras de soja teriam que fazer o processo de reflorestamento, né? Para poder entregar isso como território indígena. Muito interessante. Bom, a próxima pergunta é: o livro é dividido em algumas seções, né, que abrangem desde caracterização do meio físico deste local e até fauna e flora. Eu quero saber qual foi a lógica por trás da escolha dessas estruturas de capítulo, escolhas de qual material iria entrar e qual não iria entrar. Bom, primeiramente a gente está dentro de um contexto de biodiversidade. E a biodiversidade ela está interrelacionada com o seu meio. Então, por isso que a gente fez essa questão dos primeiros capítulos, ele abordar um pouquinho da região, né? Falar sobre a origem, a importância do parque para as comunidades, como também a qualidade dessa água, porque a gente sabe que essas unidades de conservação, devido ao seu entorno estar cheio de áreas, né, problemáticas de desmatamento, agroquímicos sendo utilizados, essas áreas podem ser remanescentes de áreas que vai preservar essa qualidade dessa água, principalmente como o professor Tadeu já comentou. A lei protege também a comunidade, as terras indígenas, e com esse novo marco temporal, esse Parque Estadual do Xingu está dentro dessa demarcação. E depois a gente começou a fazer essa distribuição entre flora e fauna, começando na parte de flora para depois ir para a fauna, e o professor Tadeu vai explicar melhor essa situação. Então, e aí o que aconteceu foi que, como o professor Domingos falou, né, a gente tinha essa nossa visão da ligação da conservação da biodiversidade junto com a questão cultural, né, sociocultural. E aí também, ao mesmo tempo, nós tínhamos a SEMA, né, como sendo uma secretaria executora que precisava fazer o programa Monitora dentro do Parque do Xingu. E o programa Monitora hoje ele está focado em 4 grupos diferentes, né? Então nós temos a vegetação, que está associada com toda a parte de flora, como o professor Domingos colocou. E nós temos um grupo de aves e mamíferos e borboletas. Então o que acabou acontecendo foi que a gente partiu por esse início, né? Foram esses grupos que foram inicialmente colocados. E o que aconteceu então foi que nós acabamos conversando entre a gente com os gestores do parque, né? E aí a gente falou, olha, a gente pode ir um pouco mais, caso vocês queiram, a gente pode tentar avançar um pouco mais de fazer a amostragem de outros grupos de biodiversidade, né? De outros grupos taxonômicos. E aí o que acabou acontecendo foi que durante essas viagens que a gente fazia o protocolo do Monitora, a gente acabou amostrando outros grupos. Então, o próprio professor Domingos, junto com o laboratório dele lá, com o pessoal do ABAN, fez toda a parte de herpetofauna, então fez toda a parte de anfíbios, de répteis. O nosso laboratório aqui ficou responsável pela parte de borboleta, mas aí vários outros grupos foram somando. Por exemplo, o laboratório do professor Tiago Iso fez toda a parte de formiga, o laboratório do professor Fernando Vaz de Mello fez a parte dos besouros, e aí foram somando vários grupos. A professora Flávia entrou, fez toda a parte de fungo, a professora Silane conseguiu chegar junto com a gente para fazer a parte mais de geologia e também dos estudos dos pólens que tem, e aí foi formando vários pesquisadores que foram auxiliando, e a gente chegou aí nesses 29 grupos. Um grupo bem diverso de pessoas trabalhando no livro, né? Bom, o capítulo de caracterização vai mencionar que a fauna e a flora desse parque estadual eram praticamente desconhecidos, com poucos estudos. Quais foram os maiores desafios nessa jornada de coletar esses dados e escrever eles? Na verdade, o Mato Grosso é uma lacuna imensa de conhecimento, né? E a gente se dá o luxo de ainda se ter algumas áreas bem preservadas, né, vinculados aí às grandes terras ainda com vegetação nativa pristina, como é o caso do Parque Indígena do Xingu e ao lado o Parque Estadual do Xingu. Mas a gente também tem que correr com esse conhecimento devido a esse avanço do desmatamento. Então a compilação dessas informações e chegar para estudar algo novo,
como o professor Tadeu colocou, teve que envolver, são mais de 150 pesquisadores e estudantes envolvidos nessa obra. Então nós trouxemos o que há de melhor no Mato Grosso, inclusive de colegas também, professores de outras regiões do Brasil, para contribuir e entregar uma obra melhor para a sociedade. E só pegando o gancho aqui da fala do professor Domingos, né? Depois que isso tudo aconteceu, entendendo o Mato Grosso como uma grande lacuna, uma dificuldade que teve nossa, assim, que foi muito claro e que talvez vocês vão conseguir ver no vídeo aí, que a gente vai mostrar algumas campanhas, algumas idas nossas ao campo, né? A gente não pode deixar de colocar isso claro. A saída, a logística é muito, muito complexa, né? Então, muitas vezes a gente saía daqui, do município de Cuiabá, passava em Sinop para pegar a equipe do professor Domingos que é trabalhado, só daqui para Sinop são 500 quilômetros, e depois de Sinop até os lugares que davam apoio para a gente, né, os lugares que apoiavam a gente lá no Xingu, são mais 800 km, então se a gente for somar aí, daria quase 1.200, 1.300 quilômetros, ou como quando algumas vezes a equipe do professor Domingos ia sozinho, rolava só uma perna de dia de viagem, né? Quando a gente saía daqui de Cuiabá eram 2 dias e às vezes a gente até indo por um outro caminho, passando por Barra do Garça, para não precisar atravessar a terra indígena do Xingu, também da mesma distância. Então, é uma questão que logisticamente é muito complexa de fazer. É tanto uma questão de cansaço físico, quanto dinheiro, empenho de capacidade de pessoas para ir. Aquela campanha que você tem que planejar muito antes para poder não dar errado. Então, a gente tem que colocar tudo isso na conta também. Somar esses 150 pesquisadores, estudantes que participaram com a gente, mas ainda assim toda essa questão logística. Só complementando, e isso que o professor Tadeu colocou entra num grande debate que está se discutindo hoje, que é o chamado custo amazônico. Então, quem está na região Amazônia tem um custo muito elevado, primeiro por causa das distâncias, as dificuldades que vão ser apresentadas aí no vídeo, como o professor Tadeu falou, de atoleiros, pontes quebradas, você não consegue chegar, e às vezes você tem uma dinâmica de campo, e você se preparou, e às vezes tem que voltar ou não conseguir coletar os seus objetivos devido a essas dificuldades. Então é bom a gente colocar essa discussão nas pautas, que está nas grandes pautas hoje, que sobre os financiamentos, que trabalhar na Amazônia é caro. E quando você gera uma obra dessa, é uma satisfação para a gente, para os laboratórios envolvidos, pesquisadores, porque embora é um livro físico, quem olha esse livro, ele não consegue ver a história que está por trás disso. Os perrengues, as frustrações, deixar a família, mas o mais importante é que nós conseguimos, né, professor Tadeu, entregar algo para a sociedade. Perfeito, agora falando do livro aqui pronto, né, a gente vai agora pensar como esse conhecimento compilado nesse livro vai ser utilizado para a gente subsidiar as questões de políticas públicas e educação ambiental do Parque Estadual do Xingu e também de outros parques, né? Porque a gente tem os outros livros publicados. Rafaela, excelente pergunta. Esse é o nosso objetivo número 1, né? Dentro da proposta. A gente, como programa de pós-graduação, como laboratório, tanto o meu quanto do professor Domingos, né, que somos parceiros, e de todos os outros professores que estão envolvidos aí, a gente tem um apelo inicial muito grande pela questão acadêmica. Essa não foi a nossa principal função desse livro. Lógico, isso sai como um livro acadêmico, mas a nossa principal função é a gente poder devolver isso para uma questão social. Então, se você pega logo na capa do livro, um dos primeiros logos que tem ali é do ARPA, né? Que é a Área Protegida da Amazônia. E justamente esse logo do ARPA aí, das Áreas Protegidas da Amazônia, ele vem do Fundo Amazônia, né? Que recebe dinheiro que vem de fora do Brasil, do Fundo Internacional, que é depositado dentro do FUNBIO, né? Que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, e desse passa para as unidades de conservação fazer seu gerenciamento. Então, como isso traz muitos dados além do que o programa monitora aí, esses dados eles vão diretamente para esses tomadores de decisão. Então, esses dados chegam para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Mato Grosso, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente passa isso para o ICMBio, que vai compilar esses dados de todas as informações e passar para esse grande consórcio do Fundo Amazônia. Então, como uma questão de gestão, esse livro, a ferramenta dele é principalmente de gestão ambiental. Da questão de gestão, né? E a questão de educação ambiental, vou deixar o professor Domingos falar, porque existem outras coisas que estão sendo desempenhadas a partir desse livro agora, pensando diretamente na questão da educação ambiental. O mais importante é que não adianta a gente gerar só esse conhecimento e esse conhecimento ficar só dentro da academia, das universidades,
e não chegar na população. Então, como o professor Tadeu falou, esse livro a pedra inicial para a gente entender o que se tem naquela região, porque ninguém faz gestão, ninguém preserva o que não conhece. Então a gente, sabendo o que se tem lá, a gente começa a preparar e a fortificar, fortalecer as ações que a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, tem na região, porque a SEMA tem uma superintendência de educação ambiental. E para você fazer educação ambiental na região, você tem que usar os elementos daquela região. Então isso é muito importante, porque você vai poder fazer dinâmicas com borboletas, mostrando as borboletas que tem na região, a importância dessas borboletas. Você vai mostrar, por exemplo, fazer guias turísticos dos mamíferos. E isso atrai os grandes observadores. Você treina pessoas e você consegue fazer, principalmente, um intercâmbio também e mostrar para as pessoas que esses mesmos grandes mamíferos, felinos, o pessoal tem muito medo, mas são importantíssimos para a educação ambiental, para a geração de renda, para o ecoturismo, e essas pessoas passam a preservar, a olhar uma onça com outro olhar. E só para finalizar aqui, para a gente não se alongar muito nessa etapa, né? O professor Domingos aí, ao mesmo tempo que estava saindo esse livro do Xingu, né? Ele começou a fazer um trabalho forte junto lá no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, e agora estamos trazendo isso para o programa de pós-graduação em Ecologia daqui, que é a construção de livros, né, com essas questões sobre biodiversidade, que muitas delas foram encontradas nesses parques. Inicialmente foram feitos 10 livros, né, que formam uma primeira coletânea, depois a gente pode colocar aí as fotos e tal que a gente tem. Que esses livros com 10 coletâneas que foram voltados principalmente para o público infantil. Então nós temos várias temáticas sobre água, sobre educação ambiental. Tem o mais legal para mim são os super-heróis da floresta, né? Que essa aí eu tenho que contar a história para a Clarinha quase que todo dia. Então são livros que foram desenvolvidos pelos estudantes de pós-graduação pensando na educação ambiental, falando da biodiversidade da Amazônia como uma forma de fazer esse tripé, né, entre a academia, a sociedade e a educação ambiental. Então, gerando os dados para a SEMA poder tomar essas decisões no níveis estaduais e federais, e a educação ambiental vindo tanto com a formação de recursos humanos ou de pessoas locais para atuarem nisso, mas também com essa disponibilização desse material físico, né, e digital, que foram quantos municípios que foram entregues, quantos kits foram entregues, Domingos? Foram entregues quase 500 kits. E não deu para todo mundo, porque infelizmente foi o dinheiro que a gente conseguiu com o Ministério Público para fazer a impressão. E todos os municípios da Redondeza, eles querem também esse produto, esse material. Então a gente está negociando aí com o Ministério Público, com a própria SEMA, com a SEDUC e aqui na própria UFMT, para que a gente possa entregar isso para a sociedade. Porque não é só a pesquisa, como o professor Tadeu falou, esse material ele vem também para fortalecer e colaborar com a qualidade do ensino. Porque muitas vezes nós cobramos qualidade do ensino, mas nós cruzamos os nossos braços e não fazemos nada. Então nós estamos também entregando material, embora seja um nível infantil, mas que vai ajudar, não no conhecimento científico, mas vai ajudar no conhecimento laboral do que ocorre no dia a dia, do que uma floresta faz, como superpoderes, da filtragem de nutrientes, da polinização, né? Então isso ajuda a gente a fortalecer as ações de educação ambiental. Bom, agora a gente vai fazer uma perguntinha aqui para escalamento futuro já, né? Considerando essa alta diversidade que foi encontrada e as lacunas que ainda estão remanescentes, quais os seus próximos passos que o laboratório, né, ou a UFMT vai planejar para o Parque Estadual do Xingu? Bora lá. Eu vou falar uma parte nossa e depois o Domingos entra com a parte dele, né? Contando só um pouquinho do histórico, começou lá em 2011 com o Domingos puxando, né, essa carreta sozinha. E a partir disso foi pegando corpo, foi pegando pessoas, né, e novas pessoas foram agregadas ao projeto, incluindo eu mesmo, né, o professor Tiago, outras pessoas foram entrando. E a gente tem esse termo de parceria com a SEMA, então essa questão do programa Monitora vai continuar existindo, pelo menos por mais 2 anos aí, que a gente sabe que tem esse termo rolando. Então, para o Xingu vai continuar tendo essas coletas dos inventários, projetos de pesquisa de mestrado e de doutorado também estão sendo desempenhados lá. E está se criando novas parcerias junto com a SEMA. Hoje nós estamos com 5 parques e agora o Domingos vai contar notícias de antemão da possibilidade da expansão disso para uma rede maior aqui no nosso estado que tá surgindo aí.
Então, essa é uma parceria, como o professor Tadeu falou, de muitas mãos, de muitos esforços, e a gente tem que ampliar o nosso conhecimento da biodiversidade, que começou lá desde 2010, 2011, e agora já tem 5 parques que nós estamos trabalhando, e estamos, na próxima semana, semana do dia 24, a gente vai ao parque, a região de Guariba, Roosevelt, onde tem um parque estadual, tem uma ESEX. A gente vai conhecer essa área para que no próximo ano, já em 2026, a gente instale no novo sistema de monitoramento também do programa Monitora. E o mais importante é isso, que essa parceria, o FMT, SEMA, e quando eu digo FMT, todos os laboratórios envolvidos, o Macreco, o Neban, o laboratório de formiga, de besouros, de fungos, porque a FMT é uma família. E essa parceria é importante porque não é só o livro que é gerado, como o professor Tadeu comentou, são várias dissertações, várias teses, iniciação científica, e isso ajuda com que a SEMA tenha geração de conhecimento, porque eles não têm pessoal para fazer isso. Então essa parceria ela é profícua para os dois lados, porque a FMT capacita pessoas, gera conhecimento e a SEMA utiliza esse conhecimento nas políticas públicas, nos conselhos locais e mostra para a comunidade local a importância dessas unidades de conservação. Perfeito. E agora, para finalizar esse nosso bloco de perguntas, eu queria saber de vocês. Que mensagem vocês deixam para o leitor, estudante ou pesquisador que vai buscar esse material como fonte de informação e de inspiração? Márcia, eu vou contar pela minha história, né? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que entender é que Floresta em Pé tem seu valor, né? Quando eu falo do valor, a gente pode ter um nível de ativismo muito mais forte, de falar, não, a floresta tem que ficar em pé para sempre, pelo amor de Deus e tal, mas entender que para o próprio desenvolvimento do capital é necessário se manter florestas em pé, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de manter floresta em pé, nós temos que entender que as políticas públicas que estão discutindo essa questão da melhoria da saúde e do bem-estar humano precisa se entender não a manutenção da floresta em si, em pé, mas como essa floresta desempenha esses papéis. E eu, quando era criança, eu tinha milhares de eu imaginava milhares de coisas de história que minha mãe contava, minha avó contava de que aconteciam dentro da floresta, e para mim aquele lugar era um lugar mágico. Eu vejo minha filha hoje com essa ideia também, de que a floresta é um lugar mágico, né? Eu sei que o Enzo e o Henry também. E então eu acho que entender o que tem dentro dessa floresta para uma criança que entender que é mágico, isso é super legal. Para um adolescente que quer entender como ela funciona, isso é super legal. Mas para o político ou para o gestor público, ter esses dados em mãos simplesmente como falar, olha, vamos proteger por conta disso, isso é legal. E para a pessoa que é do agro, quantas vezes Domingos já cruzou isso, a gente entrando em Santa Cruz do Xingu, e o pessoal falando assim, e aí, cara, que bicho que é esse aqui que eu encontrei, não sei o que e tal. Então, as pessoas também têm essa curiosidade, né? Então, pegando o gancho da fala do professor Domingos, eu acho que é uma oportunidade única para quem quiser ler sobre isso. Ele não vai ler sobre ciência, vai ver milhares de fotos de bichos, de plantas, de fungo, de questões de água e entender qual a importância que a biodiversidade tem para a nossa manutenção da vida, muito mais do que qualquer questão acadêmica. E o que o professor Domingos, enquanto FMT, quer deixar a mensagem para os leitores e estudantes, é que utilizem essa obra. Que essa obra, embora esteja física aqui agora, mas essa obra é um processo de praticamente quase 4 anos. Ela começou no início da pandemia, então ela atrasou um pouquinho, porque a gente nem podia entrar nos parques, né, nem podia se aglomerar em carros para ir para campo. Então aproveite essa obra, leia. Como o professor Tadeu falou, aí dentro você vai sentir um pouquinho do que nós sentimos em campo, porque você vai ter as fotos, vai tentar um pouquinho imaginando aquela geologia, porque tem aí as fotos das pedras. Então o mais importante é isso, para a pessoa ler e entender o que se tem no estado de Mato Grosso e naquela região, que é uma região de transição Cerrado e Amazônia. Porque nós não sabemos quanto tempo aquela floresta vai ficar lá de pé. Então é importante ler primeiramente para que possa preservar também, possa ser mais um guardião da floresta, um guardião da natureza. O professor Tadeu foi muito certeiro no que ele falou, que a gente não pode dissociar a produção sustentável da parte ambiental, da parte das florestas, porque são coisas importantes e uma consegue conectar com a outra. Com floresta você tem chuva, você tem maior produtividade, e a produtividade você tem uma redução da desigualdade social, segurança alimentar. Então isso é uma cadeia.
e que um depende do outro, não pode ficar essa briga, né, besta que ocorre, porque eu sou do agro, porque eu sou da parte ambiental. Não, a gente tem que sentar na mesa e discutirmos como pessoas honestas e grandes, pessoas, né, dignas, porque um depende do outro. E se a gente acabar com a floresta, com certeza nós vamos perder espécies, nós vamos acabar com os polinizadores, nós vamos interferir também na nossa produção de alimento, que é o foco do estado de Mato Grosso. Então um livro aí, embora esteja muito voltado para a parte de biodiversidade, ele também fala muito sobre isso, dos polinizadores. E o que é mais importante, tem muita coisa no livro aí que não está identificado, são espécies novas para a ciência, que podemos perder. Então, para o leitor, leia esse livro, tenta entender e venha procurar o programa de ecologia, os cursos de biologia da região, porque nós precisamos de mais gente dessa área, porque nós temos muitas lacunas ainda de conhecimento no Mato Grosso. E olha que o Mato Grosso tem 3 biomas, grande parte da nossa parte amazônica e cerrado está degradada e mesmo assim a gente ainda falta pessoal para trabalhar dentro da ecologia, dentro das ciências ambientais, dentro da própria biologia. Então essa é a mensagem que eu deixo. Leia um livro, nos procure os programas de pós-graduação, venha fazer um mestrado, venha fazer um doutorado, venha ajudar o seu estado a ter autoridade sobre a sua biodiversidade. Perfeito, gente, muito obrigada. Eu agradeço pela presença de vocês, pela essa conversa, pela essa troca de informações que a gente teve aqui. Foi muito proveitosa. Eu espero que vocês possam me ajudar respondendo outras perguntas em uma próxima oportunidade. Bom, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada.